Olá, graça e paz da parte do nosso Deus e Senhor e Salvador e Redentor Jesus Cristo. Irmãos, é uma alegria muito grande. Estamos agora, nesse momento, compartilhando com a igreja a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe com a sua graça, com a sua misericórdia, que o Senhor abra o nosso entendimento para aprofundarmos em sua palavra, para nos alegrarmos nele, para sermos renovados na alegria do seu Espírito Santo. É um tempo, irmãos, é um privilégio para nós podermos, mesmo nessa situação, estarmos sintonizados na palavra do Senhor e desfrutando dela, o conforto, o consolo, a sua atenção e o seu amor. Que Deus, irmãos, nos abençoe, que Deus nos dê a graça, que Deus nos dê a razão e o entendimento de passarmos por esses momentos que estamos passando com sobriedade, com dignidade, com temor e com zelo em sua palavra e na sua pessoa. Que Deus nos abençoe. É uma alegria para mim muito grande, irmãos, muito grande, poder, mesmo à distância, compartilhar com a igreja a palavra do Senhor. E grande tem sido a minha expectativa de voltarmos a nos reunirmos como o corpo de Cristo em nossa igreja. Mas enquanto isso não vem, irmãos, é o tempo do Senhor, é a mão do Senhor, é o governo do Senhor, nos submetamos nesse contexto e nessa realidade, mas desfrutando da sua graça e da sua alegria, com temor e zelo. Hoje vamos estar pregando sobre 1 João, capítulo 4, dos versos 1 ao verso 6. Diz assim a palavra de Deus: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Que o Senhor nos dê a graça de entendermos o ensino de João na sua primeira carta, capítulo 4, versos de 1 a 4. As cartas, irmãos, e as epístolas, elas eram escritas para atenderem certas situações específicas da igreja local. Estes documentos são teologia aplicada a determinada situação. É verdade que os falsos profetas tinham se levantado dentro da igreja com falsos ensinos acerca da pessoa de Jesus Cristo e da salvação mediante a fé nele. O apóstolo João chama esses pregadores de anticristos, pois eles negavam a humanidade de Cristo e negavam a sua deidade. O apóstolo João escreve a sua primeira carta com propósitos específicos. Por exemplo, desmascarar os falsos mestres por meio da doutrina, fortalecer a alegria da igreja na comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo e na comunhão com os santos, uns com os outros. Avivar a promessa de vida eterna em cada cristão. Doutrinar a igreja a saber discernir entre o falso e o verdadeiro profeta. Esses são, irmãos, alguns princípios, alguns temas de João, alguns de seus propósitos. João tem aqui a intenção de trazer maturidade para a igreja. E essa é a intenção das cartas.
ao combater esses falsos mestres, ao combater o falso ensino, a combater as heresias, não é? Por meio da doutrina, por meio da palavra de Deus, essa ação traz maturidade para a igreja e traz discernimento para os crentes, para que eles discernam, saibam quem é e quem não é cristão, quem é e quem não é de Deus, qual a palavra é de Deus e qual a palavra é falsa. O texto que lemos, o apóstolo João mostra de modo claro a diferença entre a falsa e a verdadeira doutrina, o falso e o verdadeiro crente, o falso e o verdadeiro profeta, o pregador das Escrituras. Observe como ele encerra o capítulo 3. Ele diz assim: aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Esse versículo aqui do final do capítulo 3, ele vai trazer, né, a fundamentação do texto que nós lemos aqui. Permanecer em Deus e Deus nele por meio do Espírito Santo. Essa é uma característica fundamental do cristão. O primeiro indicativo para o crente não cair na conversa dos falsos profetas e nem se iludir com eles por seus milagres, profecias, curas, libertação, etc., é conhecer os mandamentos de Deus, como ele falou no versos 3, no capítulo 3, do verso 24. Há indicativos aqui claros para a gente. O segundo indicativo é permanecer em Deus. Assim, não há como o crente verdadeiro cair no engano do falso ensino, da falsa doutrina, das falsas profecias e nem se iludir com esses homens. O terceiro indicativo que esse verso nos aponta, João 3, 24, é saber que o Espírito Santo habita no crente fiel. Este é o selo, este é o divisor das águas na vida do crente. É o Espírito Santo que nos faz entender a sã doutrina e nos dá o discernimento para a falsa doutrina, o falso mestre, o falso pregador. Agora preste atenção. O crente só guarda o mandamento de Deus, o crente só permanece em Deus e Deus só permanece no crente verdadeiro por meio do seu Espírito Santo e por meio da sua palavra. Estas verdades vão capacitar o crente a não dar ouvido a qualquer profecia, a qualquer pregador, a qualquer ensino e a qualquer doutrina. Ele vai discernir, ele vai parar um pouco e perguntar: ora, isso vem do Senhor? Esse homem é do Senhor? Isso confere com a Escritura? Discernimento e maturidade. Vejamos o que João fala a partir do verso 1. Provai os pregadores e seus ensinos. Olha o que diz o texto. Como é interessante isso aqui. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Entendam o ensino de João, nesse verso 1 do capítulo 4. Provem os pregadores, provem a sua vida. Provar aqui, irmãos, é ir a fundo, ver se são genuinamente verdadeiros o que ele prega e o que ele é. Espírito no grego é pneuma. É definido como essência imaterial, possuidor do conhecimento, desejo, decisão e ação. Alma no grego é psique. Tem o mesmo significado de pneuma. Então, espírito e alma significam a mesma coisa na Bíblia quando se refere ao ser humano. Nós somos formados de quê? Alma e corpo, ou espírito e corpo, são sinônimos. Espírito e alma na Escritura são palavras sinônimas quando se refere ao ser humano. O apóstolo João exorta a igreja que pastoreia a provar os espíritos. Ele está instruindo a igreja a examinar o conhecimento, o desejo, a decisão e as obras dos pregadores por meio da palavra
parte de Deus. Olha só, espíritos aqui que João está falando aqui são as pessoas, são os pregadores, são os profetas. O apóstolo não está instruindo a igreja para discernir qual demônio está possuindo esses homens, mas observar o que governa o coração desses homens. Porque a boca fala do que está cheio o coração. No verso 1, o apóstolo começa esse texto com duas ordens para a igreja. A primeira ordem ela é negativa. Não creiam em qualquer espírito. Não creiam. A segunda ordem é positiva. Provai os espíritos. O apóstolo João chama a atenção dos crentes para não serem ingênuos, bobos. Não se deixem enganar pelos profetas e pregadores. Confronte esses homens e o que eles ensinam e pregam pela palavra de Deus. João alerta a igreja a não dar crédito a um pregador só porque ele fala em nome de Jesus ou porque diz que fala da parte de Deus. O alerta de João é: observem se de fato o espírito que governa aquela pessoa, aquele pregador, e o que ele ensina é de fato o Espírito Santo de Deus. Por quê, irmãos? Porque o papel do Espírito Santo de Deus é falar, é revelar, é enaltecer Jesus Cristo para os crentes. Para os crentes. O fato é que os falsos mestres eram governados pelo espírito do mundo. Eles eram filhos do diabo. Suas obras revelavam isso. O fato é, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Isso lá na época de João. João está alertando a igreja para isso. Por esse motivo, os cristãos não deveriam dar crédito a qualquer pregador, a qualquer ensino, antes deveriam colocá-lo à prova por meio da palavra de Deus. A questão é a seguinte: você conhece a palavra de Deus? Você sabe manuseá-la? Você tem intimidade com ela? Se sua resposta como crente é não, você será facilmente enganado por qualquer vento de doutrina, por qualquer falso pregador, por qualquer falso profeta e falsa profecia. A exortação central de Cristo é, para mim e para você, conheçam as Escrituras. Irmãos, provar os Espíritos, provar essas pessoas, não é conforme o meu coração, não é conforme meus conceitos emocionais ou pelas minhas emoções, não. O confronto aqui é confrontar o que eles são e o que eles pregam pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai pontuar, que vai nos ensinar, que vai nos mostrar as características de quem realmente vem em nome de Deus e prega a sua palavra. É isso que o João está chamando aqui a igreja a essa maturidade. Olha o tempo que nós vivemos. É um tempo onde muitos falsos profetas estão em nosso meio. E são muitos, irmãos. São muitos. Cujo coração não é um coração quebrantado, submisso ao Senhor. Antes, os seus corações são governados por interesses escusos, por interesses financeiros, por fama, por glória pessoal. É isso que nós devemos pensar e analisar os fatos. A exortação de Cristo é: conheçam as Escrituras, conheçam a minha palavra, examinem os fatos, a realidade, o mundo, os pregadores, os seus ensinos por meio da instrução da minha palavra. Nós estamos vivendo um tempo bem tumultuado, com muitas notícias enganosas, notícias mentirosas, cada um que se posicione, que fale por sua própria vontade, por sua própria motivação, por suas próprias emoções.
Isso tem deixado muita gente atordoada, apavorada com a situação desse coronavírus. Mas são notícias assim, irmãos, que não têm embasamento verdadeiros. Isso tem trazido muito terror à população brasileira e à população mundial. Devemos ter discernimento a saber o que é correto, o que é falso, o que devo reter e o que devo descartar. Da mesma forma, irmãos, nós somos chamados por Deus a discernirmos, por meio da sua palavra, o tempo em que nós estamos vivendo e os pregadores que se levantam para trazer a sua palavra. O segundo ponto desse texto está no verso 2. João vai falar da importância da confissão do conteúdo da fé. Olha que coisa interessante aqui no verso 2. Diz assim: nisto conhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Olha o verso 3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Tem dois fatos aqui interessantes, mas todos eles estão relacionados com o conteúdo da confissão de fé. O versículo 2, irmãos, não é? E o contexto da carta, não é? Ela vai mostrar a importância da realidade do conteúdo da nossa confissão de fé. João exorta a igreja para a importância do conteúdo da confissão de fé. Não é simplesmente dizer que crê em Cristo. Por quê? Porque até os demônios creem e tremem, mas é confessar o conteúdo, a razão do que nós professamos crer. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Aquele que confessa publicamente a fé genuína em Jesus Cristo, como Filho de Deus, crer na sua encarnação, vive segundo essa doutrina em submissão e ao ensino do Espírito Santo e testemunha em sua vida a palavra de Deus. Ele confessa, ele professa sua fé, não só por meios verbais, mas professa sua fé em ação, testemunhando aquilo que ele vive. Então precisamos testemunhar, irmãos, o conteúdo da nossa fé, daquilo que professamos por meio da nossa conduta de vida. O crente vive numa realidade onde ele tem que professar sua fé por meio da sua conduta de vida. Ele tem que se posicionar a respeito do que crê em todos os momentos. Em todos os momentos. Como agora, por exemplo, com essa questão dessa pandemia. O que você crê? Em que você acredita? Diante dessa realidade. Que Deus é soberano? Que está no controle de tudo? Que Ele governa tudo? Que isso são sinais dos tempos? Que Jesus breve voltará? Que a sua fé ela é baseada na Escritura, não no que você ouve das pessoas, nem do mundo. Mas sua fé ela tem um conteúdo na pessoa de Cristo. Na sua encarnação, na sua crucificação, na sua ressurreição, na sua mediação, na sua redenção. É isso, irmãos. Esse é o ponto. A minha fé não se baseia naquilo que eu sinto, nem naquilo que eu vejo, mas na Escritura, em Cristo, na sua palavra. A base da confissão, no contexto da carta, é a certeza da encarnação de Cristo, sua obra salvadora, mediadora e redentora. A fé não é um sentimento sem fundamento, sem história, sem base na verdade de Deus. A fé é a convicção racional, fundamentada na história de Deus, com base nos fatos revelados em sua palavra e trazida em Cristo Jesus, ampliada em Cristo Jesus. Esse é o ponto. Observe como o apóstolo inicia sua carta, no capítulo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos olhos, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos
e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, este é o conteúdo da confissão de fé do apóstolo João. Temos ouvido, temos visto com nossos próprios olhos, as nossas mãos apalparam a Cristo. E nós podemos falar, nós podemos pregar, nós estamos vivendo segundo a sua palavra. Esse é o conteúdo vivo da nossa confissão. Nos versos 2 e 3 do capítulo 1, o apóstolo confessa: Jesus é o Deus encarnado. Ele é a palavra viva de salvação, redenção e consumação. Confessar o conteúdo da fé vem do próprio Espírito de Deus. E só aqueles que o Pai chama para si podem confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, porque sobre estes Deus derramou do seu Espírito Santo. Deus habita neles e eles habitam em Deus. Deus habita em todo crente fiel e todo crente fiel habita em Deus, por meio de Jesus Cristo. Observe o verso 3 do capítulo 4. João alerta sobre os falsos mestres. Eles são os anticristos. Olha aqui o contraste do verso 3 aqui. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário. Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Olha o contraste aqui. Por isso nós devemos examinar os espíritos, irmãos, para percebermos isso aqui. Temos essa maturidade. João mostra que o caminho para conhecer o coração do pregador é o fruto da sua vida, pois ela está exposta no conteúdo da sua confissão de fé. Somos religiosos e confessamos a nossa fé todo o tempo. Todo o tempo. Confessamos o conteúdo da nossa fé todo o tempo. Porque aquilo que toma o nosso coração, isso é o nosso Deus. E todo mundo confessa o conteúdo do que ele crê por meio da sua fé. João diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Esses não têm o Espírito Santo de Deus. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Isso é a confissão de fé, irmãos, de todos, dos que são crentes e dos que não são crentes. Os que não são crentes vão confessar a sua fé, não de um modo tão direto como esse, mas aquilo que eles adoram, que eles amam, revelam o conteúdo da sua fé. O pregador confessa o conteúdo da sua fé naquilo que ele prega, naquilo que ele vive, ou do modo que ele vive. A confissão no que se crê é porque se crer. A confissão do que se crê é o divisor das águas. O conteúdo da nossa confissão é o divisor das águas. Terceiro ponto, irmãos, que esse texto nos traz, está no versículo, capítulo 4, verso 3, parte B. É a realidade presente de que o anticristo já está no mundo. Olha o que diz o texto aqui. Ele fala: este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Já está operando no mundo. O apóstolo está dizendo: o espírito do anticristo já está operando no mundo. Mas de que forma nós vamos discernir esse espírito
que está operando no mundo. Olha lá o verso 1, sendo todo exposto, clareado, né, no conforme nós caminhamos no texto. Como é que nós vamos, irmãos, observar isso? Primeiro, por meio dos falsos pregadores. Esse é o ponto, que ele já está no mundo, operando no mundo. E segundo, na oposição a tudo que é genuinamente de Deus. E o parâmetro para avaliar esses homens é revelado na Escritura. Esse é que é o ponto. São as Escrituras que definem se o pregador é de Deus ou não. Se ele é falso ou se ele é verdadeiro. É a Bíblia que prova se o pregador é governado pela graciosa lei de Deus ou se ele é governado por seu projeto de poder político e econômico. É a Bíblia que aponta quem é de Deus e quem são os anticristos. É a Bíblia que ensina a igreja como identificar estes homens, se são de Deus ou se não são de Deus. Esse é o ponto. E o próprio texto, no desenrolar do texto, até o verso 6, nós vamos perceber características de um e de outro. Nós vamos observar características de quem são de Deus e os falsos pregadores. Primeiro vamos analisar as características daqueles que são de Deus. Primeiro, ele confessa a humanidade de Cristo, no verso 2. Segundo, ele confessa a divindade de Cristo, no verso 3. Terceiro, ele pertence a Deus por meio de Cristo, no verso 4. E quarto, ele ouve a Deus por meio da sua palavra e obedece. Olha as características daqueles que são de Cristo, dos verdadeiros pregadores e anunciadores da palavra de Deus. Agora vamos ver aqueles que não são de Deus, as suas características. Eles negam a humanidade de Cristo, no verso 2. Eles negam a divindade de Cristo, no verso 3. Eles não pertencem a Deus por meio de Cristo. E quarto, eles não ouvem a Deus e não se submetem à sua palavra. No verso 4 do capítulo 4, João afirma: vós sois de Deus e tende vencido os falsos mestres. E a razão de nós vencermos os falsos mestres é porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Olha a razão. Quem é que habita em nós? O Espírito Santo. O que é que ele faz em nós? Ele traz, ele clareia, ele ilumina, ele traz o discernimento, o entendimento da Escritura da pessoa de Jesus Cristo. Então, ele é muito maior do que os falsos mestres que estão aí no mundo pregando um monte de bobagem, um monte de heresia. E é o Espírito Santo em nós, por meio da Escritura, que vai trazer para nós discernimento, entendimento e maturidade para sabermos quem é e quem não é verdadeiro, quem é e quem não é de Deus, quem é o verdadeiro pregador e quem é o falso pregador. O apóstolo, irmãos, no verso 4, se refere ao Espírito Santo que habita no crente verdadeiro. Irmãos, que privilégio, que graça, que presente portentoso, maravilhoso esse, irmãos. O Espírito Santo de Deus habita em nós, nos fortalece em Cristo Jesus, nos anima, nos vivifica, nos conduz à vida, ao entendimento da Escritura, revela Cristo em nosso coração, revela Deus em nosso coração, nos enche de alegria, de graça, de vontade de viver, de testemunhar Jesus Cristo, nos dá a graça e a alegria de discernirmos as coisas. É o Espírito Santo, irmãos, que habita em nós. Por isso que podemos dizer não para o pecado. Por isso que podemos crer que o poder do pecado foi quebrado em nós. Quando Cristo nos salvou e nos justificou diante de Deus, o pecado não nos domina mais. Para isso, irmãos, precisamos permanecer em Cristo,
para desfrutar com maior plenitude da vida do Espírito Santo em nossa vida. O apóstolo João, no capítulo 2, verso 27, ele diz: quanto a vós outros, a unção que deles recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que nenhum desses falsos profetas vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina, isso é, o Espírito Santo em nós, por meio da Escritura, nos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Olha que coisa graciosa, que coisa portentosa o apóstolo João revela para a igreja aqui no verso 27 do capítulo 2. Nós recebemos o Espírito Santo, ele é o som de Deus em nós. E qual é a sua função? Ele nos ensina. Quando nós abrimos as Escrituras e começamos a ler, estudar a palavra de Deus, ele está nos ensinando. E nós não temos necessidade de ouvir os falsos mestres, essas falsas pregações que temos visto aí, irmãos, nos canais de comunicação, coisas assim. Não são todas, mas a grande maioria são pregações que nós choramos ao ouvir. Choramos ao ouvir. É ele, o Espírito Santo, irmãos. A unção vos ensina a respeito de todas as coisas, das coisas de Cristo, de Deus. E é verdadeira. E não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Permanecemos em Cristo, irmãos, por meio do Espírito Santo. E a alegria vai brotar em nosso coração. Vai nos avivar, vai nos dar esperança no meio da situação que nós estamos vivendo, alegria, gozo. Nós não vamos temer a morte, nós não vamos temer essa gripe. Devemos nos cuidar, devemos respeitar os limites e nos cuidar, devemos, mas não devemos ter pavor, medo de morrer por causa dela. Porque se morremos, somos do Senhor, se vivemos, somos do Senhor, pertencemos a Ele. No verso 5, irmãos, do capítulo 4, olha o que João fala aqui. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Aqui é o procedimento. De onde procedem os falsos mestres? Do mundo. De onde procede o cristão? Do Espírito Santo de Deus. Procede do próprio Deus. Aqui são as procedências. É um contraste aqui. O apóstolo mostra a procedência dos falsos mestres, dos anticristos. Eles procedem do mundo. O mundo os ouve, os aplaude. O mundo compartilha com eles suas imoralidades, pois são escravizados pelos seus pecados. Eles procedem do mundo, então eles só falam coisas do mundo, eles só pregam coisas do mundo, eles só vivem as coisas do mundo. O mundo aqui é um mundo de pecado. Por essa razão, eles falam a linguagem do mundo e o mundo os ouve. Dá ouvidos, dá atenção a eles. Eles são escravizados pelos desejos violentos da carne, dos olhos e da soberba da vida. Este é o espírito do anticristo. Esse é o espírito que governa o sistema mundial. Eles procedem deste mundo caído, do mundo do pecado. O mundo que o apóstolo se refere é o mundo do pecado, irmãos. Há muita coisa bela, bonita no mundo que Deus criou. Isso não precisamos nem discutir, porque o mundo, conforme o Salmo 19, reflete, mostra a glória de Deus, e é verdade. Esse mundo aqui, irmãos, é o mundo do pecado, esse sistema do pecado, que é horrível, tenebroso, macabro. No verso 6, olha só, o apóstolo mostra a procedência do verdadeiro crente, fazendo um contraste com o verso 5. Olha o que diz o verso 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve.
Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Nós conhecemos a Deus. Isso mostra a nossa procedência. Os filhos de Deus procedem de Deus, nasceram de Deus, foram chamados por Deus, receberam a divina semente, receberam o Espírito Santo. Essa é a procedência. Eles ouvem a Deus por meio da sua palavra e não só ouvem, submetem-se ao que ouvem, aplicam a sua vida. O verbo ouvir no grego, irmão, significa uma ação perfeita e contínua. Olha que coisa interessante. Deus continua falando como falou no Velho Testamento, por meio da Escritura, naquela época, pela boca dos profetas. Hoje nos fala por meio de Jesus e pela boca dos seus apóstolos e pregadores em nosso meio. Mas o fato é que Deus continua falando conosco, assim como falou no Velho Testamento. E nós precisamos ouvir ao Senhor. Porque o ouvir aqui, irmãos, é uma ação perfeita, contínua. Deus falando e a sua igreja ouvindo. Então, quando o apóstolo João diz em 1 João, capítulo 1, versos 1 e 2, o que temos ouvido e anunciamos, ele está dizendo que a palavra de Deus norteia a sua pregação. Ela é viva, eficaz, é autêntica para os dias do apóstolo João e para a igreja local daquele então, como também ela é viva, autêntica e eficaz para os nossos dias. E o que é que João está dizendo aqui em sua palavra? Provem, conheçam os Espíritos. Conheça esses homens, conheça esses pregadores. Não dê ouvido a qualquer pregação ou a qualquer pregador. Saibam ouvir e discernir. Saibam analisar a vida, o testemunho, a conduta de vida desses homens por meio das suas ações e das suas palavras. Irmãos, quem é de Deus ouve e recebe a palavra de Deus como palavra de Deus. Tem prazer na sua lei. Se deleita em ouvi-la e praticá-la. Ama a sua igreja. Confessa sua fé com conteúdo bíblico e a igreja comunga do mesmo Espírito da verdade. Olha aqui como é que está no verso 6 aqui. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aqui é João se colocando como pregador. Ele pregava e a igreja lá, que conhecia Deus, ouvia a palavra de Deus por meio da boca de João. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Qual é o Espírito da verdade? Discerne a palavra de Deus, aplica ao coração e traz à prática. Irmãos, concluindo a nossa meditação, pense no que você ouviu até agora. A Bíblia revela quem são os falsos e os verdadeiros profetas. É ela que define quem é um e quem é outro. É ela quem define se aquele fala por meio da palavra de Deus ou se aquele fala por meio de um espírito de engano. É a Escritura quem define quem é cristão e quem não é cristão. É a Escritura que define quem são os anticristos. Não somos nós, irmãos. Não temos essa capacidade, não temos esse poder em nós para discernir essas coisas. A minha pergunta para você é: como você tem provado se o profeta é de Deus? Como você tem percebido isso? Por si mesmo ou baseado na palavra de Deus? Não se deixe enganar. Não prove os profetas por meio dos seus conceitos e emoções. Prove-os por meio da Escritura. Prove por meio da Escritura.
algumas aplicações para a nossa vida, irmãos. Leia a Bíblia, leia a Escritura. Aprenda a identificar os falsos profetas e os verdadeiros pregadores. Saiba provar tudo o que você ouve, se vem de Deus ou se vem do mundo. Não seja um crente ingênuo, imaturo, procure estudar a Escritura e conhecer a Deus. Leia a Escritura, medite, confesse a sua fé com conteúdo bíblico, para a glória de Deus. Que Deus, irmão, nos abençoe e nos guarde. Em nome de Cristo. Amém.